Olá, irmãos! Saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, nós estamos aqui para ler um texto da irmã Celina Veronese, que se chama Sem Princípios, de que serve a palavra. Esse texto foi escrito por Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia, uma para cada dia do ano. E quando a gente estuda no manancial, ou junto com alguém, ou em família, ou sozinho, somos inspirados, exortados e edificados. E promovemos o crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Gosto sempre de deixar bem claro que eu não escrevi o texto. Quem escreveu o texto foi a irmã Celina. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Gosto também de deixar bem claro que eu não sou teóloga, eu sou uma pessoa como os irmãos aí que aprecia ler a palavra. Então é importante que você pegue sua Bíblia, leia junto comigo, porque Deus se revela sempre, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender que a tua palavra só nos servirá se tivermos princípios. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, que possamos compreender tudo o que o Senhor quer nos dizer. Fala ao coração de cada um. Em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Nossa leitura bíblica está em Tiago 2, versículos de 1 a 12. E hoje nós leremos bastante textos bíblicos. Então você vai ter que ser ágil aí para procurar as passagens, tá bom? Então vamos lá. Tiago 2, de 1 a 12. Deixa eu pegar minha reguinha aqui. E diz assim: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a outras pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestidos com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar num pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo: sente-se, aqui está um lugar especial. Mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se ali no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiadores por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos. Não foi Deus que escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem você e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem um bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame a seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometerá adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Sem Princípios e que serve a palavra. O versículo escolhido aqui pela irmã Celina é o 1 que diz: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Bem, ela começa a dizer aqui que no Brasil houve várias revisões das normas gramaticais, né? E cada uma proposta por um linguista diferente, sempre pessoas conceituadas, né? E sempre tendo proposições novas. E nos últimos anos, por conta, inclusive, por conta própria, sem uma atuação dos linguistas, muitas pessoas acabaram abolindo o emprego da forma genérica masculina. Por quê? Porque, assim, as pessoas bem intencionadas ou por motivação política
preferir adotar a flexão do gênero quando não é preciso. Então, por exemplo, quando eu digo irmãos, eu estou generalizando, o que quer dizer irmãos e irmãs, né? Então, para bom entendedor, ponto é frase inteira, né? Meia palavra basta. Só que alguns podem compreender que quando eu falo irmãos, eu estou só falando com o gênero masculino. Então, geralmente eu procuro dizer irmão, irmãs, para que fique bem claro que eu estou falando com os dois gêneros, né? O masculino e o feminino. E assim, muitas pessoas acabam usando esse tipo de flexão para valorizar a mulher, né? E disseram que é melhor falar todos e todas, prezados e prezadas, brasileiros e brasileiras, enfim, coisas assim, né? Eu acho que nós estamos falando aqui de normas gramaticais. A discussão aqui não é política, não é de ideologia de gênero, não é de nada disso. É só, estamos falando de normas gramaticais. Então, a norma culta diz que se eu disser irmãos, eu estou englobando os dois gêneros, né? Masculino e feminino. Bom, apesar, né, de todo esse empenho gramatical, muitas mulheres são tratadas com parcialidade. Por mais que se diga que não se trata a mulher com diferença, sim. O comportamento não sustenta as palavras, porque o que sustenta as palavras são os princípios, né? Somos todos iguais, mas assim, uns ganham mais que os outros, enfim. Então, o importante é o quê? São os princípios, não as palavras. Então, o fato de eu falar irmãos e irmãs não vai valorizar um gênero, né? O que vai valorizar um gênero é o modo como as pessoas são tratadas. E o princípio é o mesmo, né? Para homens e mulheres. Como diz lá no versículo 9, é pecado tratar as pessoas com parcialidade. Qualquer tipo de pessoa, né? Como está lá no versículo 9. Diz assim, vou reler. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Então, independente do gênero, independente da raça, cor, religião, orientação sexual, você não pode tratar ninguém de forma parcial. E o Tiago vai apontar essa incoerência entre a confissão da fé cristã e a parcialidade no modo de portar-se do ser humano. Então, ele faz aí um parâmetro para você ver o paradoxo que existe. Porque se a gente confessa a fé em Jesus, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Não dá para ser diferente, né? Tem pessoas que falam, tal coisa eu não tolero. Isso não é bom, porque Jesus, ele é tolerante, ele não tolera o pecado, mas as pessoas ele ama. Jesus, ele tratou com respeito mulheres desclassificadas, né, aos olhos daquela sociedade. Pega lá João 8, de 3 a 11. Eu não vou ler todo o texto, senão nós vamos investir muito tempo nisso, e o irmão, a irmã, pega a sua Bíblia e lê. Então, João de 3 a 11 vai falar de quê? Da mulher adúltera que encontra Jesus, né? Os escribas trouxeram os escribas e fariseus trouxeram para Jesus, né? Dizendo que ela foi surpreendida em adultério, né? Note que ela foi adúltera. O cara que estava com ela não era adúltero, né? E aí fizeram com que ela ficasse no meio de todo mundo e falam para Jesus, olha, ela foi apanhada em adultério, o que você vai fazer? E aí Jesus olha para a mulher e fala, cadê os seus acusadores, né? Já que ele disse, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Ela falou, não ficou ninguém aqui, né? Aí ela falou, não. Aí Jesus fala para ela, ninguém te condenou? Eu também não vou te condenar. Pode ir, não peques mais. Então, você vê que Jesus, ele tratou com respeito esta mulher. Independente do que ela estava fazendo, de que era errado, né? Aos olhos daquele povo, ela era uma pessoa desclassificada.
Outra coisa que Jesus fez e não se importou foi sentar à mesa com publicanos e pecadores, como está lá em Mateus 2, 15 a 17. São 3 versículos, né? E aí fala assim, que aconteceu que estando Jesus estava sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas, os fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus Cristo aqui demonstra claramente que ele não faz acepção de pessoas, né? O Senhor, ele tem misericórdia de nós e ele se assenta à mesa com a gente, mesmo a gente sendo quem a gente é. Outra coisa, ele não deixou de alimentar os que o seguiam atrás do pão. Você vai lá em João 6, 22 a 26. E diz assim, ó. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então aqui mostra que Jesus, ele não deixou de alimentar as pessoas que estavam atrás dele, mesmo que eles não estavam compreendendo direito o poder, a maravilha, tudo que ele tinha feito. Jesus não fez novamente acepção de pessoas. Outra coisa, ele também amou quem priorizava as riquezas, né? Como está lá em Marcos 10, 17 a 22. Então, aqui vai falar sobre o jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, aqui mostra que Jesus o amou. Jesus amou aquele jovem, mesmo sabendo que ele não ia trocar tudo que ele possuía para ficar ao lado de Jesus. E outra coisa, não menos importante, é que Jesus, ele se revelou para todo mundo, para judeu e não judeu, né? Tá lá em João 4, de 1 a 42. Mateus, Marcos, João 4. Isso aqui eu perdi, mas João 4, de 1 a 42. Eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, né? Mas João 4 vai falar sobre a mulher em Samaria, né? Quando Jesus se revela à samaritana. Então, aqui vai falando, né, que Jesus encontrou a mulher, quando Jesus estava na beira do poço, a mulher foi beber água. Aí ela disse, olha, eles começaram a conversar, coisa que não era comum naquela época, nem judeu conversar com samaritano e nem com mulher. Aí ela fala: nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus vai dizendo que nós iríamos adorá-lo em espírito e em verdade. Enfim, aí a mulher entendeu quem era Jesus, saiu correndo e foi dizer para o povo dela: olha,
Já não é pelo dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido, temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente Cristo, Salvador do mundo. Então, a mulher samaritana é uma das primeiras a pregar, né? Ela prega sobre Jesus, porque ela viu que ele a amou e ele se revelou a ela, mesmo que ela não fosse judia e mesmo que ela fosse mulher. Bem, então, irmãos, mulheres, homens, pobres, ricos, nativos, estrangeiros, todas as pessoas, todas, graças a Deus, são alvo do amor do Senhor. Que elas também possam ser alvo do nosso amor. Que você também, assim como eu, que nós possamos amar a cada uma das pessoas que o Senhor nos apresenta. Por quê? Sem princípio de que serve a palavra. Bom, irmãos, eu termino deixando aqui meu abraço de ursa. Lembrando que o nosso versículo deste ano é 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, nós recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, eu me despeço com a frase do ano: não temas, Deus já está lá.